Olá, eu sou a professora Natália e hoje nós vamos dar continuidade e apresentar o nosso segundo episódio do podcast Samba Enredo na sala de aula. E hoje nós temos a honra de apresentar um nosso convidado super especial, professor, historiador e uma das maiores referências em samba e samba enredo no Brasil, Luiz Antônio Simas. Professor Simas, quero expressar nossa sincera gratidão pela sua presença e pelo tempo que o senhor dedicou para compartilhar seus conhecimentos conosco. A aluna Sabrina vai representar a turma e vai lhe fazer algumas perguntas. Professor Simas, por que se interessou pelo samba? Qual a sua relação? A minha relação com o samba, ela vem, na verdade, de berço. Eu nasci numa família de nordestinos que chegaram ao Rio de Janeiro e que se envolveram muito rapidamente com o samba. Sobretudo o meu tio e padrinho, Salvador, irmão da minha mãe, que acabou se envolvendo com escola de samba, com um bloco carnavalesco muito tradicional no Rio, chamado Canário das Laranjeiras. Então, a rigor, eu nasci numa família que já gostava muito de samba, que já escutava muito samba. Eu nasci numa família que não tinha muitos livros, eram poucos. Eu sou o primeiro da minha família que terminou o ensino médio, entrou para uma faculdade, mas era uma família muito musical, muito interessada em música. Então, a rigor, eu já nasci escutando samba desde o início. Muito interessante, professor, seu envolvimento com o samba. Sabemos que a origem do samba é africana. Como o senhor vê o samba como símbolo de resistência da população negra? A origem do samba certamente é africana e mais precisamente da África Central, né? Daquela região que corresponde ao Congo, Angola, aqueles batuques do Congo, mas que se redefinem no Brasil, né? De uma forma muito criativa. Então, o samba é um elemento de resistência cultural, evidentemente, de afirmação de fundamentos da negritude. E, além disso, o samba é um elemento também de invenção de mundo, né? No sentido mesmo de construir sentido de mundo para muita gente. Então, quando você mantém, quando você preserva, quando você afirma fundamentos de sua cultura, essa cultura certamente se fortalece, essa cultura certamente ganha mais pujança. Então, o samba é um elemento fundamentalmente vinculado à ideia de resistência, de organização de sentido de mundo, enfim, sobretudo das populações que descendem de africanas e africanos que foram escravizados. Realmente, professor, muito importante a sua fala. Professor, sobre o samba enredo, o senhor é um dos maiores especialistas do Brasil no gênero. Sabemos que já participou da elaboração de um samba enredo da Mangueira, vencedor do Carnaval Carioca em 2019. O senhor usa letras de samba enredos nas suas aulas? Na verdade, em 2019, eu contribuí com a elaboração do enredo, não exatamente com o samba enredo, mas com o enredo. Esse ano, eu sou um dos compositores do samba enredo da Unidos da Tijuca, que vai desfilar no Carnaval de 2025, um enredo sobre um orixá africano, Logum Edé. Eu uso muito samba enredo em sala de aula, até porque eu acho que a música, o samba enredo, ele é um documento da história. Ele é um documento tão relevante quanto qualquer documento oficial, quanto um discurso, quanto uma notícia de jornal. Enfim, é um documento. É uma maneira, é uma narrativa a respeito da história que está se estabelecendo ali. E a trajetória do samba enredo nesse ponto é fascinante. O samba enredo, só para te dar uma ideia, em 1960 o Salgueiro desfilou com o Quilombo dos Palmares falando de Zumbi. O Salgueiro faz isso no momento em que Zumbi não estava nos livros didáticos. Então Zumbi chegou à avenida antes mesmo de chegar às salas de aula. Né? Então, o samba enredo é um documento da história, um documento precioso, um documento fundamental e que deve ser usado largamente como estratégia pedagógica, sim, não tenho dúvida nenhuma. Muito importante sua fala, professor. Professor, nós moramos na Amazônia, especificamente em Roraima.
Nosso estado compõe diversas etnias indígenas, um deles os Yanomamis. Tema de samba enredo da Salgueira no ano de 2024. Como o senhor vê a importância de temas como esses e que evidenciam a nossa Amazônia desfilando na avenida? Acho absolutamente fundamental o Salgueiro falar da cosmogonia, da cosmologia, da mitologia Yanomami foi crucial. E é uma tradição que as escolas de samba têm faz tempo. O primeiro enredo indígena, profundamente amazônico, da história das escolas de samba foi Lendas e Mistérios da Amazônia, um enredo de 1970 da Portela. Lindíssimo samba que falava da Amazônia, falava dos indígenas, falava de mitos belíssimos. Então, o Salgueiro fazer um enredo como fez em 2024 é crucial também, porque descortina não só para o Brasil, mas para o mundo, dada a dimensão das escolas de samba, a relevância do tema, a relevância política, a relevância poética, enfim, eu acho que é fundamental, é um instrumento pedagógico, educativo, de difusão, inclusive, da cultura da Amazônia, que é absolutamente fundamental. E é político, é importante isso. Era um enredo que clamava pelo reconhecimento da sofisticação e beleza dos Yanomamis e clamava em defesa do povo Yanomami, enfim, da floresta. Realmente, professor, muito importante a sua fala. Professor Simas, o samba enredo História para Ninar Gente Grande, no qual o senhor participou da elaboração, é um samba que traz diversos personagens que nós estudamos na sala de aula com frequência, devido a um currículo eurocêntrico. O senhor acha que as letras de samba enredo podem ser nosso aliado em conhecer mais esses personagens que foram importantes para a história do Brasil, mas não aparecem nos nossos livros de história? Eu acho que os sambas enredos são fundamentais, inclusive, para a gente encontrar outras histórias do Brasil, não tenha dúvida, e outros personagens. Quando você pensa no Samba da Mangueira de 2019, o Samba da Mangueira de 2019 vinha falando de personagens que ficaram, em larga medida, de fora da história oficial, né, como o Dragão do Mar de Aracati, Chico da Matilde, personagens importantes. Mas isso é uma tradição que vem de longe. Eu me lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu ouvi falar em Teresa de Benguela e o Quilombo do Quariterê foi por causa de um enredo da Viradouro. Primeira vez que eu ouvi falar, porque eu era garoto na época da Guerra de Canudos e de Antônio Conselheiro, foi por causa do enredo de uma escola de samba chamada Em Cima da Hora. Primeira vez que muita gente ouviu falar do Príncipe Obá, um personagem fascinante, um africano de origem iorubá que viveu no Rio de Janeiro e foi amigo de Dom Pedro II, foi por causa do enredo da Mangueira. Então, essas histórias que a história não conta, como o enredo do Leandro Vieira propôs para a Mangueira em 2019, elas são contundentes para que a gente possa trabalhar uma dimensão mais ampla em relação ao conhecimento a respeito da história do Brasil. Isso é crucial, isso é profundamente educativo. Professor Simas, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por essa enriquecedora partilha de conhecimento. E realmente, o samba enredo em sala de aula, dependendo da forma que nós a usamos, ele proporciona essa educação mais inclusiva, essa educação antirracista, essa educação que traz uma outra perspectiva para a sala de aula, que é o nosso maior objetivo. Muito obrigada e até mais.